Então, boa noite. Primeiro quero, claro, agradecer o convite às organizadoras, Ana Luíse, e, enfim, por acreditar em mim e me chamar num contexto da ausência do Oscar, que é insubstituível, e diante disso eu só posso oferecer o meu olhar jornalístico, crítico, indignado, ácido, e um pouco de olhar geográfico também, por conta da minha pesquisa na pós-graduação. O Oscar acabou me ajudando ali na fala dele, porque ele falou algumas palavras-chave da minha fala, que, por exemplo, território, por exemplo, capital, por exemplo, cinismo. Ele remeteu o cinismo aos políticos, só que eu vou tentar ampliar um pouco isso para o mundo do direito e para o mundo da imprensa. A minha pesquisa em geografia humana, geografia agrária, na USP, era sobre lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro por meio de fazendas e por meio de gado. Eu vou começar a falar da geografia antes, até porque vai ajudar a entender melhor qual a proposta do observatório, do De Olho nos Ruralistas. E, embora eu tenha caído na geografia por causa do interesse em questão agrária, e não ao contrário, tem uma relação, claro, aí entre as duas atividades. Então, pesquisa sobre lavagem de dinheiro por meio de gado e por meio de fazendas, propriedades rurais. O que isso significa? Significa que as pessoas ganham dinheiro com corrupção, com tráfico de drogas, de armas, ganham dinheiro com ilícito e compram fazendas, ou seja, territorializam o ilícito. E aí a gente tem dois fenômenos que eu estou colocando na pesquisa, que são convergentes. Um deles é o do roubo de terras, também conhecido como grilagem. Eu falo roubo e não furto, porque essa apropriação indevida de terras públicas, ela também é movida à violência. E esse trabalho é interdisciplinar, necessariamente interdisciplinar, porque lavagem de dinheiro é um tema do direito, por definição. Só que problema teórico. Ele é estudado no direito a partir de uma tradição positivista, uma tradição do positivismo. A lei está lá, né, como se a lei pairasse para ser evocada e não dentro de um processo que envolve conflitos territoriais. A minha linha de pesquisa na geografia, ela valoriza a categoria território. Na geografia se estuda, a geografia é muito ampla, é algo muito amplo, mas ela parte de categorias como espaço, como lugar, como região, como paisagem. E a linha que eu sigo é a do território, e não necessariamente território administrativo, mas o território do capital, o que vai totalmente ao encontro do que o Oscar falou, porque esse capital, como o capital que ele é expansionista, e isso se reflete no território. Então os donos do capital e da terra, eles vão se expandindo em cima de territórios indígenas, territórios tradicionais, territórios quilombolas, territórios camponeses. E faz questão de falar a palavra camponesa aqui, porque é uma palavra que foi arrancada do vocabulário nacional brasileiro, como ocorre somente no Ocidente, ocorre somente aqui e nos Estados Unidos, os farmers. Houve um processo de invisibilização do camponês e tentativa de assassinato disso que muita gente, e eu também, considera como uma classe social, campesinato, que existe e que resiste.
não está sendo esmagada como muita gente escreve sem se basear nos dados. Está aí em conflito, está aqui no norte de Minas. Você tem uma das organizações que assumem esse nome, a Liga dos Camponeses Pobres, está sendo dizimada, assassinada em Rondônia. Está aí em tudo isso que foi chamado de sem terra. E em centenas, em milhares de ocupações, de processos de conflito no campo envolvendo expulsão. Bom, um desafio de estudar lavagem de dinheiro é o seguinte: você tem uma tradição positivista de um lado, do direito, e uma tradição crítica do outro, uma noção marxista e tal, de território. Então, como juntar essas coisas? Esse é o meu desafio, né, que até o ano que vem eu tenho que resolver. E o problema é que tem uma forma jurídica que antecede toda essa problemática. Essa forma, ela tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. É uma forma burguesa, portanto, individualista. Ela parte do sujeito jurídico. Ela não prevê bens comuns. A gente tem até exemplos pelo mundo, aí na África, de bens comuns, de terra comum, juridicamente falando, mas isso acaba sendo uma raridade. Então é muito difícil para as comunidades que na prática tem esse uso comum da terra e dos recursos naturais, ter isso reconhecido, porque é tudo individualizado. Isso acontece com os geraizeiros, também tem aqui no norte de Minas, com o povo de faxinais, com algum porém, ou com poréns, por casos indígenas e quilombolas, onde existe outra lógica. O território indígena, aliás, não é um território do capital, e não deveria ser, embora o capital avance ali também de várias formas. Bom, eu estou falando de lavagem de dinheiro também para que fique afirmada a condição cínica desse avanço. Porque se boa parte das terras, mais de 100 milhões de hectares, foi grilada, e é grilada, porque são terras públicas, e se outros milhões de hectares são adquiridos com dinheiro ilícito, a gente tem pelo menos dois grandes movimentos aí que desafiam muito o que eles costumam chamar de sagrado direito à propriedade privada. Sagrado para quem? Sagrado contra quem? E essa mesma gente que, por meio da imprensa, inclusive, criminaliza quem está disputando esses territórios. Os camponeses, os indígenas e os quilombolas. Então, por isso que eu uso muito a palavra cinismo. Um leitor da Crítica da Razão Cínica, do Peter Sloterdijk, um filósofo alemão, e que é um dos caras que melhor escreveu a imprensa, o cinismo da imprensa. Ele escreve cinismo em tudo que é esfera, mas particularmente a descrição dele na imprensa é escandalosamente boa. E esse cinismo é praticado todos os dias pelos donos do poder a partir dos donos dos meios de comunicação, que também são grandes proprietários de terra, quase todos eles. Podem falar quase qualquer um aqui, eu vou falar, é dono de terra não sei onde, dono de terra na Bahia, dono de terra aqui, né, os marinhos inclusive, e assim por diante. Então, esse é um pouco o gancho que eu peguei da geografia para entrar, para descrever o trabalho que eu faço, o trabalho jornalístico que eu faço. Só uma coisa da geografia, tem um clássico de um francês, Louis Lacoste, que se chama A Geografia Serve antes de mais nada para fazer a guerra. Ele estava falando da guerra literal, da guerra, né, com armas e tal,
Mas essa ideia desse autor vale também para falar de outros tipos de guerra. Se antes tinha uma sala de mapas do lado do imperador de plantão, agora você tem os mapas à disposição do notebook, do executivo, do CEO, para que ele compre mais terras, nesse processo que ficou conhecido como land grabbing, ou grilhe terras ao longo do país, ao longo da América Latina. Então, bom, para apresentar o observatório, vou passar o vídeo de campanha, da nossa campanha de assinaturas, porque a gente sobrevive de assinaturas, mas que ele sintetiza muito do que a gente faz. A partir daí eu vou falar outras coisas. E cada brasileiro tem o direito de saber como ele funciona, e não como a Globo conta. Ele é de fato tudo isso, gera empregos, como diz, nos alimenta, como diz. Quais seus impactos sociais, ambientais? Por isso existe o De Olho nos Ruralistas. A partir de R$12 por mês, você ajuda a manter um observatório sobre agronegócio no Brasil. Ou seja, ajuda a fiscalizar a bancada ruralista e a comida que chega na sua mesa, preservar a Amazônia, defender os indígenas e demais povos do campo, esses que estão hoje sob ameaça. O De Olho passou de 500 assinantes e precisa muito chegar à meta de 1.000. Conheça a campanha De Olho nos 1.000 parceiros e as recompensas, boletins diários, semanais, descontos, publicações, sem esquecer da própria manutenção do projeto jornalístico, o site, as reportagens especiais e os vídeos. Em pouco mais de um ano, o Observatório fez muita coisa. Divulgou notícias exclusivas sobre massacres indígenas isolados, sobre o papel da bancada ruralista na definição de quem preside o país. Fizemos um documentário sem clima, uma república controlada pelo agronegócio. As séries De Olho no Paraguai, De Olho nos Retrocessos. E estamos preparando um livro sobre imprensa e questão agrária. Nós fazemos jornalismo e para isso dependemos dos leitores. Manter uma equipe de jornalistas tem seu custo. E entre 2018 e 2019 precisamos de uma equipe maior, com amparo jurídico, administrativo, uma verba mínima para viagens e para contarmos mais histórias. Histórias de resistência e de poder. E ali estão alinhados quilombolas, índios, tudo que não presta está ali está alinhado. O Brasil vive uma onda brutal de retrocessos, no que se refere à política agrária, gigantescos, e vive uma explosão dos assassinatos do campo. A tentativa de extinção da Reserva Nacional de Cobre, na Amazônia, foi apenas uma entre muitas iniciativas que destroem os biomas e ameaçam a vida dos povos tradicionais. A partir de R$25 por mês, o assinante tem direito a um boletim diário e pode escolher de olho no ambiente, de olho na comida, de olho nos conflitos ou de olho no agronegócio. Neles, mapeamos o que saiu de mais importante sobre cada um desses temas. Com R$12 por mês, você recebe uma seleção semanal desses boletins. Com eles, já fizemos circular milhares de notícias importantes que estavam escondidas por aí e produzimos outras tantas. Falamos de um ministro que invadiu um parque, de prefeitos madeireiros, dos impactos dos agrotóxicos, da fazenda do Oscar Maroni, falamos de justiça e da terra nas mãos de poucos. Para continuarmos esse trabalho, pedimos seu apoio. Conheça o site da campanha, conte para os amigos, convença alguém a financiar o projeto. Falta pouco, a meta inicial é de 1.000 parceiros. 1.000 brasileiros de olho nos políticos, de olho no poder e de olho na desigualdade. De olho no agronegócio, de olho nos ruralistas. Então, bom, primeiro, o vídeo cortou o comecinho, que eu falo exatamente: o agro não é pop, o agro não é tudo. Que é essa campanha da Globo aí, patrocinada pela JBS, né, que já teve o Henrique Meirelles em seu conselho administrativo, ou da JIF Investimentos, que é a mesma coisa. E, por sinal, o Pedro Parente, que está aí, né, em cartaz, ele é o presidente do conselho administrativo da BRF, Brasil Foods,
né? Portanto, já citei aqui duas das maiores empresas do agronegócio brasileiro, ambas, por sinal, investigadas na Operação Carne Fraca. Eu coloquei só pelo merchan, tá? Coloquei também pelo merchandising, porque a gente está em plena campanha de assinaturas. Mas porque ele sintetiza com os títulos e tal, muito do que a gente faz, e também para assinalar que um dos produtos nossos para assinantes, o De Olho nos Conflitos, ele é muito útil para essa discussão. Porque a gente monitora, nos outros boletins também, de olho na comida, de olho no agronegócio, de olho no ambiente, o que saiu por aí, na grande imprensa, inclusive, na imprensa alternativa, em fontes diretas, o Ministério Público, o Conselho Higienista, Pastoral da Terra, organizações ambientalistas, Greenpeace, etc., ISA, Instituto Socioambiental. Então, o que saiu de mais interessante em relação a esses temas? E oferece para o leitor, para o assinante, um compêndio, um clipping do que considerou mais importante. Então, daí dá para ter um termômetro do que está acontecendo no Brasil. Em relação ao agronegócio, por exemplo, que é mais amplo, pega a parte política, a parte econômica, a gente faz questão de colocar também as mortes que o agronegócio, as mortes de trabalhadores rurais, que não são os camponeses, são os que vendem a força de trabalho para as empresas. Morte quase diária, às vezes 2, 3 por dia, de trabalhador esmagado em silos, moído por máquina, tipo de cana, em usina, trator que vira e mata o motorista ou outra pessoa, sai desgovernado. Infelizmente isso é cotidiano, só que não sai na Globo. Vocês, provavelmente, a maioria aqui não sabia disso, dessa incidência desse tipo de morte. Em relação aos conflitos, na parte dos conflitos a gente coloca o conflito com o universo... o conflito com o universo dos camponeses e dos povos indígenas. Quando eu falo camponês, vale tudo. Vale pescador, extrativista, o que se chama de sem terra e até o que se chama de agricultor familiar, que é uma expressão criada pelo Banco Mundial e que o Brasil, na era FHC, incorporou. Bom, por que eu estou falando tudo isso também? A gente monitora os homicídios, monitora os despejos, monitora um monte de coisa. Em relação a despejos, reintegrações de posse, o que está acontecendo? Eu não posso falar isso cientificamente, mas posso falar por feeling. Está acontecendo uma avalanche de despejos. E isso vale para a cidade e para o campo. Os despejos urbanos eu posso falar mais de orelhada. Em relação aos despejos no campo, é impressionante a quantidade diária. Todo dia tem vários despejos, de camponeses que ocuparam algum lugar. E ocuparam e ocupam, inclusive, as mencionadas terras griladas ou frutos de corrupção. Ocuparam a fazenda do Oscar Maroni, por sinal, depois da nossa reportagem, já tinham ocupado antes, ocuparam terras do Eunício, e a gente precisa saber que esses políticos da Lava Jato, esses corruptos todos, eles compram fazenda, compram gado e lavam dinheiro a partir disso. E aí que eu trago de novo a ideia da palavra cinismo, porque só com muito cinismo você pode justificar um sistema desses, que criminaliza as pessoas que estão brigando por direito à terra, por direito à moradia. Isso significa também direito à comida. E na lógica atual vão morrer dezenas de milhares de crianças nos próximos anos, mantido o atual modelo econômico. E enquanto nas telas da imprensa, quem aparece como criminoso é o
é aquele que ocupa, que eles falam invade. Então, o MST ocupa a terra grilada da Cutrale, o criminoso é o MST e não a Cutrale. E assim por diante. É muito difícil ver alguma treta envolvendo campo, conflito com camponês, com indígena, onde não tem uma capivara imensa daquela empresa, daquele fazendeiro. Eu vou pedir para colocar ali, já está, né? Enfim, se puder abrir essa FHC, o fazendeiro, essa a gente soltou ontem. Ali. A outra. Essa também. Tá ali, aquela foto é do FH numa Expo Zebu. Todo presidente da República de plantão, inclusive os petistas, vão bater o cartão na Expo Zebu em Uberaba, né? Pra beijar a mão do agronegócio. E então, a outra, por favor, essa é a da foto na Expo Zebu. Essa é uma série de 27 reportagens sobre FHC. Sou eu mesmo que assino, a não ser essa matéria que eu fiz em parceria com a Pavil, um coletivo de vídeo reportagem. Esta é a foto da fazenda de Beatriz, Luciano e Paulo Henrique Cardoso. Vocês não verão no Jornal Nacional. A gente foi até Botucatu, a Vanessa fez as fotos, pode baixar um pouco. É um canavial sem cerca, sem porteiro, sem casa, é apenas um canavial. 200 e tantos hectares de terras, em Botucatu, nos lugares mais bonitos do estado de São Paulo, na Cuesta, na encosta, uma vista belíssima, onde o FH passou Réveillon, onde ele comemorou a campanha, na casa, na fazenda do amigo dele, Jovelino Mineiro, que é um personagem central dessa trama. Amigo íntimo do Fernando Henrique. O Fernando Henrique chama de Nê. O filho do Jovelino, Bento Mineiro, assoprava as velhinhas nos aniversários do FH, nos aniversários do Fernando Henrique, no Palácio do Alvorada. Então é um trânsito entre o público e o privado. Esse cara, ele representa tudo que é associação de pecuarista. Ele tem um império agropecuário em São Paulo, em Minas, Beraba, no Paraná. E esse cara é sócio do Debrecht, do Emílio do Debrecht. Ele arrenda uma das terras para o Debrecht. Ele, numa das assembleias dessa empresa onde ele é sócio do Debrecht, um dos caras que assinaram a ata da Assembleia, participaram da decisão, é o senhor José de Oliveira Costa, que é o advogado da FHC, que é fundador da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que até algumas semanas atrás era o diretor da fundação junto com a Beatriz Cardoso. Então, nessas 27 histórias, eu vou tecendo essa trama, que envolve Fernando Henrique e sua família, os amigos pecuaristas, a casta que participa da fundação e participa de tudo que é a Organização Cultural de São Paulo, do MASP, do Museu da Casa Brasileira, da Casa das Rosas, Museu do Futebol, estão todos lá no conselho, até organizações beneficentes, eles estão lá, a ACD, a Criança Deficiente, e por aí vai. Esse é um grupo que tomou o poder, continua lá, está lá instalado, aparelhado, e dizem que é apenas o outro grupo que aparelha. É claro que isso aqui também não vai sair no Jornal Nacional, a não ser que a FHC tivesse um pedalinho. Se a FHC tivesse um pedalinho, talvez saísse. Mas não é um sítio, é uma fazenda. Dá umas 10, 20 vezes o tamanho do sítio do outro ex-presidente. Se puder passar o comecinho desse vídeo aí, tá online. Canavial.
seguir frente para a barragem. Olhar para a margem esquerda é a Três Sinos, uma parte. O lado oposto é do Fernando Henrique. Mas não tem uma casa, nada que eu possa falar com alguém, uma entrada, uma placa, não tem nada? Saiba não, cara. Essa estradinha, essa cana aqui, você foi parte do desse. Essa aqui é de quem? Aqui foi parte do Fernando Henrique, essa cana aí. É que a turma fala aqui, né? Que ele falou, mas Será que você for nessa estradinha aqui que beira aqui até o final vai dar longe aí, sabe? Nossa, você vai na represa, né? A prefeitura vai fazer uma represa aí pra baixo. Aí É que é a parte que vai virar uma represa, né? Nas obras lá, né? É. Este é o nosso príncipe. Este é o nosso príncipe da sociologia brasileira. Este é o homem mais venerado pela imprensa do Brasil. São 27 textos, eu fui aumentando, no começo eram 10, estou há mais de um ano apurando isso, e só na semana passada que eu consegui chegar ao endereço exato. Aí eu mandei repórteres para lá. O que eu queria deixar aqui para encerrar é a mensagem de que para cada indígena assassinado, espoliado, para cada camponês ameaçado, despejado, você tem personagens como esse do outro lado. Só que esses personagens, eles são protegidos e blindados por uma imprensa que é ruralista. Assim como o nosso sistema político é ruralista, a imprensa é essencialmente defensora desse modelo que é predador e que é genocida.